Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Café com Emergência. Eu sou o Fernando, tô aqui do meu lado com ele, Rômulo Torquato, meu fiel escudeiro. E aí, Rômulo, beleza? Fala, Fernando, como é que você tá? Tudo na paz hoje? Tudo na paz sempre, meu amigo. E hoje a Fernando, gente tá aqui e para um episódio diferente, né? exatamente, quem que a gente trouxe hoje e sobre o que nós iremos falar? Olha, vocês já devem ter visto aí o episódio do Por Dentro das Residências, que a gente entrevistou o Felipe lá da Medicina de Emergência de Franca. E hoje a gente voltou com ele aqui para conversar sobre um projeto dele que é bem legal e que tá bombando lá no Instagram, cara. É o Journal Club Emergência. E aí, Felipe, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Graças a Deus e vocês aí. Tudo na paz, né? Tudo Fernando, e certo? antes de começar, eu sei que você tá com um café aí diferenciado. Me conta o que que você tá tomando, Fernando. Cara, o bom de você gostar de café e das pessoas saberem que você gosta de café é que elas vão viajar, né? E aí elas te trazem os negócios de presente, né? E aí meu cunhado foi pra Guatemala, cara, cara, uma baita viagem legal e ele trouxe um café da Guatemala pra mim, cara. Olha que animal. Que isso, cara? E, cara, aqui nessa embalagem eu não tenho tantas informações assim sobre o café. Ele é um café de uma torra um pouco mais escura, é um café arábica e extremamente saboroso, cara. Então, puta cafezão, valeu aí pelo presente. E quem é meu amigo aí, família, tá me assistindo, quer trazer café, traz café aqui, é um baita de um presente. De E você, preferência, Ron? de preferência, quando forem dar café pro Fernando, dá em embalagem grande para ele poder compartilhar comigo, que se for embalagem pequena, ele guarda tudo, Exatamente. Esse daqui eu sacanagem. vou mandar um pouquinho pra você, pode ter certeza. Então, beleza, daqui semana que vem no próximo plantão da UPA, tá? Exato. Cara, o que que eu tô tomando? Tô aqui de novo na minha caneca presenteada pela Thalita e eu tô tomando um café de um perfil sensorial. É um café da linha exótica da Crio Café, uma cafeteria aqui de São Paulo, que eu já trouxe antes aqui. A embalagem ficou longe, deixa eu pegar ali. Pera aí, pra eu poder trazer mais informações desse Mas cafezão você aqui. tá enjoado, hein, cara? Ô, Fala a que verdade. isso, cara? Cara, é aquele torta de limão que eu já trouxe antes. Um café sensacional. É um catuai vermelho. Cadê a torra? Cadê a torra? Cara, não tem a torra, cara. Não tem a torra. Mas é uma torra média. Tem a lateralzinha dele aqui, a gente vê, ó. Uma torra média. Café muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bastante encorpado. Eu achei sensacional. Fiz na minha V60. Faz tempo que eu não tiro um café na Aeropress ou na prensa francesa, mas tá muito bom o café. Ô, Romulo, pra quem não faz ideia aí de café especial, né, e a gente fica falando, torra escura, torra clara, torra média, que diferença que isso faz, cara? Cara, isso faz toda a diferença, né? Então, quando você compra um café no mercado, por exemplo, o café de mercado, a maioria das vezes, ele é uma torra escura, chorando uma torra média escura, e tem umas torras lá que eles colocam que é média, que não é média não, é escura. Então, a torra, ela é o quanto, pô, é o quão queimado é o café. O café de torra escura, de fato, é um café queimado. A gente usa a torra escura justamente para esconder as imperfeições de um grão que não é especial, né? Agora, os cafés especiais com grãos selecionados, eles têm um sabor muito diferente, que é acentuado de acordo com a torra que você traz. Então, os cafés especiais, eles giram ali da torra clara até uma torra média, às vezes chega na média escura, e ressalta características. Então, quanto mais você torra ou menos você torra, mais acidez você traz para o grão, mais corpo, né? Se passar um pouquinho, ele já se torna um amargor, mas você consegue trabalhar aí em cima disso e o mesmo grão de café. Ele traz diferentes experiências sensoriais na xícara a depender da torra, né? Para quem não sabe, existe inclusive campeonato de torra, que tem vários mestres de torra que vão lá demonstrar ali essa habilidade de extrair o melhor de cada grão através do processo de torra. Basicamente, a torra, ela molda o perfil sensorial do café, né, cara? Ela que vai definir, tipo, esse equilíbrio entre acidez, doçura, corpo, amargor, assim. Que nem você falou,
é um negócio extremamente complexo, assim, os caras estudam pra caramba. Por exemplo, quando, sei lá, a Unique, Moca Club, eles vão pegar um café lá que tá verde. Eles vão pegar um tantinho daquilo ali e eles vão fazer vários tipos de torra para ver o que que vai realçar o melhor daquele lote, né? E quando eu fui na Unique lá visitar, a gente viu o cara fazendo uma torra de um café ali na hora, cara, e foi bem interessante, assim, porque ele falou assim, cara, é questão de segundos aqui que eu deixo a mais ou que eu faço alguma cagada que já era e estraga tudo, sabe? Então, bem interessante. Já que falamos de café, agora vamos falar. Felipe, tá tomando um cafezinho aí também? Tô aproveitando um cafezinho aqui, um grão raro de Ibiraci, que é esse daqui, eu ganhei de um amigo e é muito, muito gostoso. Tem esse. Não sou tão bom quanto vocês aí para definir, mas eu consegui sentir um caramelo aqui. Boa, Ah, boa, boa. Não, caramelo. mas ó, aqui a gente fala muito, viu? Falamos muito. Não tem nenhum curso de barista, Não, nada não, de cocktail. exato. A gente gosta muito de café, mas é melhor emergencista do que barista, viu? É barismo das ruas aqui, cara. Aprendido na raça, Exatamente. mas é Mas isso. o Felipe, conta pra gente, cara, o que que é o Journal Club Emergência? Cara, o Journal Club é uma iniciativa aí que eu tive de discutir, né, artigo, discutir alguns temas aí, aprofundando em artigos para trazer esse conhecimento aí para todo mundo. Eu vi que era um déficit que a gente tinha na minha residência ali, e eu sempre gostei de ler muito, de aprofundar, de procurar artigos aí, enfim. Aí eu comecei a estudar sobre como que funciona artigo, como avaliar um artigo, como achar evidências aí para aquilo que eu quero fazer no dia a dia. E eu, para aprender mais, eu preferi também escrever sobre. Aí eu comecei a escrever, principalmente ali no Substack, que é um aplicativo de escrita mesmo, é tipo um blog, mas começou a crescer, crescer, crescer. Eu falei, ah, vou fazer um Instagram e vou postar ali. E comecei a fazer o Instagram e vai, e vai, e vai, e começou a crescer. O pessoal começou a gostar e agora eu trago várias vezes na semana aí discussão de temas e é meio aleatório, assim. Eu não escolho um tema porque me pediram, não. É algo que eu vi na semana, ou algo que surge uma dúvida aleatória ali, eu falo, pô, deixa eu ver se isso realmente faz sentido fazer ou não faz sentido fazer. E foi surgindo assim. Maneiro, cara. E eu já tô seguindo desde o começo. Você começou lá em outubro, né, do ano passado, foi isso? Foi agosto, setembro, outubro, eu não lembro. Não lembro direito. Boa. Cara, é interessante porque, primeiro que acho que a galera da emergência em si, como um todo, já tá conhecendo bastante a sua página, assim, compartilhando as coisas, porque realmente o conteúdo que você faz é muito bem feito, assim, né? O que que te motiva aí a continuar produzindo todo esse conteúdo? Porque a gente sabe, né, que durante a residência, a gente ter qualquer tipo de projeto fora, né, da residência, porque a nossa residência já é um grande projeto na nossa carreira, né? É difícil, né? Então, cara, tem que ter disciplina, tem que ter tempo, né? Produzir coisa pra internet, cara, não é fácil, né? E o que que te motiva aí a continuar com esse projeto? O que que você pensa aí vislumbrando o futuro? Conta pra gente. Vixe, cara, eu aproveito os plantões noturnos, né, pra fazer isso, né? Eu sei que sempre tem um tempinho à toa ali e eu posso ficar à toa, eu posso ficar estudando, né? Aí eu prefiro dar uma estudada e eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. É isso que eu gosto de fazer. E eu descobri que eu gosto muito de estudar, não gosto de ficar aprendendo de orelhada, né? Principalmente na emergência que tem pouco, eu tenho contato com poucas pessoas, né? Enfim, eu tenho que ficar indo, olhando blogs, olhando as coisas e afins. Aí eu preferi, quer saber? Eu vou estudar e vou saber se realmente o que eu faço é para fazer dessa forma, ou se já mudou, se não mudou, se tem alguma evidência por trás disso para o que eu faço no dia a dia. Não é fácil, né? Tem que estudar muito, nossa, mas é bem gratificante, né? A gente vê aí que o pessoal tá gostando, que compartilha, né? E querem tirar dúvida, às vezes me mandam dúvida de artigo, do que eu pensei, do que se o outro artigo não é melhor, assim, eu vou lendo o artigo e eu procuro ver se ele realmente está numa revista boa e eu trago ele, mas não quer dizer que eu também sou alguém para falar o que deve ser feito. Eu trago as evidências, se a pessoa quiser seguir, que siga, né.
Exato. Cara, você falou aspectos interessantes aí que chamam a atenção, porque, obviamente, quando a gente entra na residência, cara, a gente tem, obviamente, a parte acadêmica, né, a parte teórica, que a gente vai, aprofundar mais, assim, nas aulas, mas a gente tem a prática diária. E essa prática diária, que nem você falou, tem muita coisa que é orelhada, cara, e não tem jeito. E a orelhada, igual eu e o Rômulo já conversamos aqui em alguns outros episódios, ela é importante, mas só que ela não pode ser a via final do aprendizado da pessoa, né. Então ela tem que servir para, "Cara, ó, tô aqui no plantão, aprendi tal coisa, mas da onde que vem isso, né, de tipo, o que que baseou, o que que tem de evidência científica por trás disso?". E aí o residente pegar e estudar isso, né, e tentar entender, saber assim, ó, isso daqui vem disso, e o que tem de evidência é isso daqui. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que na nossa rotina corrida de plantão, né, de todas as obrigações que a gente tem, não só da vida profissional, vida pessoal, fica difícil da gente conseguir ter tempo para estudar. Eu acho que o seu projeto ele é interessante por quê? Porque, cara, primeiro que tá lá no Substack para quem, gosta de acessar a plataforma, consegue receber por e-mail, né, ou consegue acessar o próprio site e dar uma lida, mas tá no Instagram, que é uma das coisas que a gente falou, né, em um dos episódios nossos, das formas que a gente tem para estudar durante a residência. E querendo ou não, o Instagram, né, por mais que seja uma rede social, hoje em dia a gente consegue ela para ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo, de estudar, de entender, sobre, sei lá, procedimentos, vídeos de prática, né. E aí pra gente que tá na correria, você conseguir ter um lugar que você acessa lá e você tem o conteúdo, né, o artigo um pouco mais mastigado, né, pra gente conseguir ter acesso mais fácil, eh, fica melhor. Era essa a ideia que você tinha mesmo? Era mais ou menos isso. Eu só queria escrever, na verdade. Queria escrever para lembrar depois e o pessoal começou a gostar, o pessoal da residência pediu também, eu falei: "Ah, vou escrever e vou deixar ali, aí quem quiser ler, vai lendo". Mas inicialmente era para o meu estudo, sabe, para tentar solidificar aquilo e fazer isso de uma rotina, de sempre estar estudando um tema diferente, porque para mim é aquilo, se toda semana eu estudo 2, 3 temas, nós temos 50 semanas aí, 55 semanas no ano. Então, pô, no final do ano foram mais de 100 temas que eu estudei. E para mim esse acúmulo de informação para mim é fenomenal, então eu optei por fazer dessa forma. Eu gosto do nome Journal Club, porque na nossa residência a gente chamava o nosso a nossa discussão de artigos de Journal Club. E era basicamente, um pouco disso que você faz. Quando a gente é R1 lá no Santa, o R1 ele vai ser responsável por fazer análise de artigo. Então praticamente toda semana a gente tem uma análise de um artigo feito por um R1. Esse R1 vai montar uma aula em cima daquele artigo e vai apresentar para todo mundo, e a ideia é que depois a gente faça uma discussão entre todos ali, né, daquele artigo, e eu particularmente sempre gostei, acho que é algo interessante, a gente tem um monte de evidência para tudo, às vezes a gente faz um monte de coisa no dia a dia, mas a gente não sabe de onde vem, né. E a gente tem os clássicos aí da medicina de emergência, da própria medicina, né, que, cara, embasa muita coisa que a gente faz e muita gente não sabe o porquê, né. Rômulo, você curtiu o Journal Club da residência? Como é que era a sua relação, assim, com essa parte científica? Cara, eu curtia, né, quando eu entrei na residência a gente tinha começou o journal começou quando eu entrei, né, foi na minha turma que a gente começou o journal, e eu acho que é um negócio muito interessante ali que, insere o R1 nesse mundo da da parte científica, consolida algumas coisas que a gente faz no dia a dia, que é o que você falou, muitas vezes a gente faz na orelhada, e dali a pouco você sabe de onde veio, qual foi o estudo, por que que não é. Eh, eu acho que tem que ter muito cuidado com a análise dos estudos, né, é muito fácil você fazer uma interpretação errada, pegar um estudo mal feito e trazer aquilo como uma verdade consolidada, extrapolar para um conceito que não deveria ser extrapolado. Eh, tem que ter muito cuidado nessa avaliação então, mas a parte de interpretar um estudo
traz uma base muito forte para o manejo do dia a dia, né, cara. E eu não sei como é que foi na faculdade de vocês, cara, mas na minha faculdade, assim, eu dei muito pouca atenção à parte de medicina baseada em evidência, né. E depois, pra mim, quando eu cheguei na residência, a gente basicamente chega lá: "Ó, Fernando, sua primeira semana aqui você vai ter esse journal pra apresentar", aí você pega o artigo e você fala assim: "Caramba, como é que eu vou ler isso daqui agora? Tipo, como é que eu vou estruturar uma apresentação em cima disso?" E que nem você falou, como é que eu vou pegar, um artigo e saber se o que está ali é realmente importante, se foi bem feito ou não? Como é que foi isso para vocês e como é que é isso para você, Felipe? É, na minha faculdade eu também não dei muita atenção a isso, né, eu aprendia por livro, né, aprende por livro, confia no que o professor falou e é isso, e vida que segue. E a gente vai vendo que algumas coisas não parecem seguir daquela forma que a gente aprendeu, e eu comecei a questionar isso, né, e eu dei de cara aí com a medicina baseada em evidências, que foi algo para mim que mudou minha chave, eu falei: "Pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero levar para frente", porque não faz sentido eu manter algumas condutas se não estão embasadas, né, se não faz nenhum sentido, e a medicina que a gente vê hoje acontecendo é essa. Aí eu comecei a procurar, e concordo, né, você tem que achar um artigo, enfim, procurar se ele realmente fala daquilo que você quer, da população que você está pesquisando, se foi aí se reflete uma realidade brasileira, se não reflete, tem que levar tudo isso em consideração. E eu acho que o que eu tento trazer é é esse questionamento. Pô, não vamos seguir, de olhos fechados tudo aquilo que a gente lê, sempre pesquisa aí, né, a evidência por trás disso, vai nos estudos base, vê se realmente é aquilo. De forma alguma eu quero trazer algo ali para ser um livro-texto e a pessoa: "Ah, não, é isso e acabou", não. As evidências mudam, né, mudam muito rápido, né, a gente aí, eh, trazendo um exemplo, saiu o trial lá do ketamina ou etumidato. Pô, todo mundo ficou ali: "Ah, que é, que é? Ah, trouxe que etumidato pode ser um pouco melhor", mas também não definiu nada, sabe. Tem outros estudos aí de 2, 3 anos atrás do mesmo autor que, tinha uma tendência a ketamina e agora tem uma tendência a etumidato e a gente não pode usar isso como algo, verdade absoluta, né. Eu acho que o que eu quero trazer é isso, sempre, um aprendizado aí mais proativo nesse sentido. Ô Felipe, e cara, você falou que você vai escolhendo tema aleatório ali, cada semana é o que vem, mas como o que que te faz escolher um tema e como é que você vai atrás do artigo? Para quem tá em casa, assim, e nunca teve esse contato com artigo, fala: "Cara, quero começar a ler um artiguinho por semana", como é que você acha esse como é que o cara acha um artigo legal para ler? Eu gosto de quando eu acho o tema aí controverso, eu gosto desses, né, pô, quem não gosta de uma controvérsia, né, discutir algo aí, eh, que todo mundo quer saber e no fim ninguém define nada, eu adoro esse tipo de tema. Eh, e cara, sim, vocês não fazem ideia, de qualquer lugar que eu acho um artigo eu vou ler. Eu tô no grupo lá, né, dos emergencistas do Brasil, aquilo ali para quem souber aproveitar, tem tudo ali. A galera pede uns artigos, eu sempre baixo o artigo que a galera pede, dou uma olhada, falei: esse tema é bom", ou então: "Ou não, esse tema não é tão interessante". E pesquisar, eu acho que hoje, né, na era da da inteligência artificial, a coisa mais fácil é pesquisar artigo, né. Eu uso lá oh meu Deus, esqueci o nome, o laranjinha. Open Open Evidence? Evidence. É, esse daí. Eu coloco um questionamento lá e eu vou na lista de artigos que ele me traz. Aí eu vou olhando os artigos, vejo qual que é mais legal. Eu leio, capítulos de livros também, vou lá nos artigos e vejo quais artigos eles trouxeram, né. E sempre vou atrás dos blogs base que a gente tem, né, pô, o IM Critic, todos esses blogs aí, vou atrás deles e ver o que que o pessoal tá lendo, o que que eles estão sugerindo, né, que eles sempre sugerem alguns artigos, o Resus também, né, então eu sempre vou atrás disso.
É legal você falar dos blogs, né, porque a gente sempre fala aqui, pra galera, né, dica de estudo, né, que os blogs eles sempre ajudam bastante a gente, né. E às vezes pode ter gente que olha, né, isso e fala assim: "Nossa, mas como assim você estuda por um blog, cara?". Só que, cara, você pega lá, né, todos esses blogs que a gente divulga aqui, né, que são do FOAMED, né, são todos os conteúdos que eles colocam lá são baseados em evidência, né, então você entra lá no blog, eu gosto muito do Emergency Medicine Cases, que é de uma galera lá do Muito legal. Canadá. Cara, eles são muito bons, porque eles têm tanto a parte do podcast, e aí tem também a parte escrita, e aí você vai no final, você tem a lista de referência lá, tem todos os artigos que os caras usaram. Então, assim, não é porque é um blog que não é confiável, né. E eu acho que hoje em dia, um desafio bem grande que a gente tem é nessa era mesmo de inteligência artificial, mas também de fake news, essas coisas, a gente saber discernir o que que é relevante, o que que não é, o que que é verdadeiro, o que que não é, e saber interpretar tudo isso, né. Pra quem não tá entendendo, tipo assim, cara, o que que é medicina baseada em evidência? É basicamente você integrar a melhor evidência científica atual com a experiência clínica do médico e os valores do paciente para você tomar uma decisão sobre o cuidado. Então, assim, quando a gente pega esses grandes estudos, né, eles avaliam populações, né. E, pô, você vai pegar lá um estudo europeu, um estudo americano, muitas vezes a realidade daquele paciente é uma realidade completamente diferente do que é a nossa realidade aqui no Brasil. Então a gente precisa ter o nosso julgamento, a nossa experiência, entender os valores do paciente, a realidade, para a gente poder integrar e ver se aquilo faz sentido ou não, né, Romo? Cara, exatamente, né. E eu acho que é uma grande falha na interpretação dos artigos. Às vezes a gente pula direto para o resultado, mas não avalia como aquele resultado foi obtido. Então não adianta você querer extrapolar aquele resultado para sua realidade se você não tem a capacidade de aplicar, a metodologia que foi aplicada, né, então fazer a mesma coisa que os caras fizeram, e se você não tem uma população semelhante. Então, assim, você tem que entender a realidade em que aquela evidência foi obtida para saber se dá para trazer para o seu dia a dia, né. Eu acho também que, tem outra coisa que é importante a gente citar aqui, que mesmo que hoje em dia a gente tenha uma produção, assim, exponencial de artigos científicos, né, cada vez mais a gente tem artigo científico. Mas, cara, artigos científicos que realmente mudam a nossa prática no dia a dia ali de realmente, cara, isso daqui foi um game change que a gente fala, né, então esse artigo aqui mudou a nossa prática ali na ponta sobre o que a gente faz. São poucos, né, não são muitos. Então a gente tem que saber, analisar e olhar para tudo isso, né, e ter muita parcimônia, porque, tipo assim, você pega lá que nem, você falou do etomidato e da ketamina. Cara, é um estudo, assim, que muda completamente, a o ponto de da gente só usar uma droga ou outra? Não, cara, ele consegue trazer dados e análise dos 2, mas não chega a uma conclusão absoluta, né. E eu acho que muitas vezes a gente acha que os artigos daqui para frente talvez vão trazer, né, essas respostas absolutas, mas a ciência é assim, é de muitas vezes trazer muito mais o questionamento, as incertezas e deixar para a gente que está lá na ponta e com o que a gente tem disponível poder, decidir, né. O que que vocês acham? Não, eu concordo plenamente, né, os estudos estão aí é para trazer mais questionamentos do que só responder. Poucos vão ser os que respondem mesmo, e a gente tem que ter muito cuidado para utilizar, né, tem que trazer o nosso o contexto clínico do paciente, ver se cabe ali, existem várias nuances que a gente tem que observar, né. Legal. E cara, não é exatamente o tema de hoje, né, mas falando em produção científica, uma coisa que chama muita atenção, eh, e aí, pô, até deixar o Felipe comentar sobre isso, é que eu acho que por muito tempo o Brasil não esteve dentro da produção científica em nível de medicina de emergência no mundo, né. E recentemente aí a gente teve publicações interessantes do Brasil. Cara, que você já trouxe, eu confesso que eu não lembro, Felipe, mas você já trouxe análise de artigos de produção brasileira, dentro da sua página? Tem acompanhado essa mudança aí e o surgimento do Brasil nesse contexto?
Tenho acompanhado, né, claro, a gente sempre está de olho ali, principalmente do o Ian, né, trazendo aí as evidências, ele é à frente, muito à frente disso, tem um grupo do Rio Grande do Sul do se não me engano é do Rio Grande do Sul mesmo, é de Porto Alegre, que traz isso. Cara, eu ainda não fiz, se não me engano eu fiz talvez do Dante, mas aí seria na parte aí do questionamento, né, do uso do esgarbosa, do Oca, Inoca, mas nesse sentido, mas ainda da medicina de emergência não. Eu tenho até que trazer, eu levei para residência já, nós fizemos aí a análise do barco, que é um estudo que eu acho que é o ponto inicial ali nosso, né, da medicina de emergência, e eu tenho que trazer. Saiu recentemente aí, né, de intubação também, esse é um recente deles, de pronto-socorro, não me recordo qual, mas eu tenho que trazer sim. Eu acho que é interessante até vocês falarem isso, porque, é que nem eu já vi algumas apresentações do Ian falando do barco, né. Cara, a gente precisa de dados, né, do que você não mede, você não consegue colocar isso, mostrar para ninguém, né. Então, cara, quando o Ian vai lá e faz um estudo sobre intubação, mostrando que o emergencista intubando é melhor do que outros especialistas, não só é melhor, né, mas, cara, tem menos desfecho negativo e tudo mais. Isso daí é mais uma coisa que você pode chegar lá, né, para o CFM, para o coordenador do seu hospital, para falar assim: "Cara, olha, tem evidência, né, de benefício desse profissional aqui dentro", né. Então, a gente acha que muitas vezes o benefício vai ser só nesse sentido, né, de talvez trazer uma nova abordagem para um problema, para uma doença, mas na verdade não, né. São dados que a gente vai ter de que, primeiro, a nossa especialidade ela não está ali só na ponta atuando, mas ela também está, produzindo e trazendo evidências científicas, e de que a gente realmente consegue ter dados para mostrar que o que a gente faz tem diferença. Então eu acho que, o Journal Club e a sua página é legal também nesse sentido, né, de talvez, quem siga também vai fomentar, né, nessa pessoa que, sei lá, é R1, R2 ou que é interno e gosta de emergência, a tipo, sei lá, fazer uma iniciação científica sobre alguma coisa assim, ou de fazer o cara fazer um projeto de pesquisa ali na própria residência, né, durante o processo da residência. A gente entrevistou aqui a Júlia Dorn, que fez um levantamento sobre violência no departamento de emergência. Pô, vai falar que isso não é relevante pra caramba diante do que a gente vê atualmente acontecer, sabe. E a gente tem que ter mais e mais pessoas dispostas a, primeiro, se envolver com a parte científica e entender a sua importância, né. É, com certeza, né, tem que fomentar isso, porque nós só vamos conseguir dados com pessoas trabalhando nisso, né. Eu vejo que a medicina de emergência é uma especialidade que tem muito isso aflorado, né. Nós queremos pesquisar, nós gostamos de dados. É através dos dados que nós mostramos para todo mundo que a diferença que nós vamos fazer, tanto para o paciente quanto para o serviço em si, né, melhorando o fluxo e afins. Então, eu acho que o intuito também do Jornal Club é trazer tudo isso, sabe. Pô, vamos pesquisar mais, vamos saber ler evidência, vamos entender o que que isso realmente traz e trazendo a medicina baseada em evidências aí como um cerne disso. E a gente precisa mesmo fomentar essa produção. Pô, maneiro demais. Eu queria te perguntar, cara, o que que você vê para o futuro da página aí? Porque, cara, você tá, assim, com muitos seguidores lá, muita gente curtindo, compartilhando tudo que você faz, sabe? Eu e o Rômulo aqui no Café com Emergência, a gente quer dominar o mundo, né? A gente tá indo devagarzinho, ali, uma hora vamos chegar lá, né? Mas o que que você vislumbra aí para o futuro do Journal Club? Sei lá, é fazer um curso, é ter alguma outra coisa, sabe, tipo, já parou pra pensar nisso ou tipo, agora é só deixar fluir do jeito que tá mesmo? Cara, eu ainda não consegui entender tudo isso que aconteceu, pra te falar a verdade. Porque, sei lá, 2 meses atrás, era um mês atrás praticamente, eu e minha esposa sentamos esse dia pra ver o que que aconteceu, porque tanta gente seguiu, assim, tão rápido, né. E a gente ainda tá entendendo o que que tá acontecendo e pra onde que a gente vai, porque agora o negócio ficou grande, né, a gente tem que pensar. Mas desde o início, manter a mesma coisa, ó, vamos estudando,
pegando artigo, falando de artigo, trazendo temas, trazendo os artigos que embasam esse tema, e quem sabe no futuro aí virar um FOAMED brasileiro, sabe, algo assim. Porque, fazer um curso, tá, tem tantos cursos bons por aí, né, o pessoal da USP sempre traz curso bom, tem uma galera aí trazendo curso bom, eu não sei de diferente o que eu tento trazer, não sei nem se eu consigo trazer curso, porque eu sempre vou tentar basear em evidências, então, se for para trazer algo, que seja algo que realmente tenha, faça diferença na vida do pessoal. Cara, você falou de ser um FOAMED brasileiro, acho que você já integra aí a lista de FOAMED no Brasil. Você com certeza já é uma página ali que a gente consegue extrair informação médica livre, gratuita e restrita, né? Acho que é uma fonte importante para quem está aqui no Brasil. E pô, a gente sabe que existe uma caçambada de página americana, mas infelizmente nem todo mundo desenrola bem no inglês ali para consumir esse conteúdo que vem de fora. E com certeza é muito importante ter a sua página aí trazendo isso pra gente em PTBR. Você falou ali que da sua esposa, que vocês pararam pra ver, tem alguém que te ajuda, ela te ajuda ou você faz tudo sozinho mesmo? Não, somos nós 2 mesmo. É, ela que faz o layout tudo lá do Instagram, isso tudo que ela faz. Eu só escrevo, pesquiso, né, faço o resumo e ela que faz todo o layout, isso daí eu ainda não consegui fazer não. Sucesso, cara. Ô, mas muito maneiro, cara. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Você falou no último episódio que a gente fez, né, do Por Dentro das Residências, a gente sempre faz aquelas 2 perguntinhas no final. Você falou a habilidade que você julgava mais importante aí, para o emergencista, e você falou de um caso, né, que você atendeu. Para a gente mudar um pouquinho agora, você tem alguma indicação aí para as pessoas que estão, acompanhando a gente, de leitura? Cara, não necessariamente precisa ser de medicina, algo que você viu, assim, por fora e que você goste, alguma coisa que você queira recomendar para quem tá te assistindo aqui? Ixi, deixa eu ver se eu acho algo aqui. Nossa, agora sim você me pegou no pulo. Era essa a intenção mesmo. Tirar o Ó, cara da então zona de vamos conforto lá, ao vivo. já Exato. que é pra trazer algo, eu sou bem aleatório, assim, eu gosto de tudo um pouco, tanto faz pra Cara, mim. pode ser indicação de filme, série, Ó, qualquer coisa mesmo. não, mas eu acho que esse daqui é Ah, algo boa, que já ouvi vale a falar. pena. Esse daqui É um é uma quadrinho, HQ que né? eu penso, é é uma HQ chamado Mouse, né. Ganhou o prêmio, Pulitzer, né, que seria o Oscar aí de livros, e traz a história do de uma família polonesa no nazismo, né. E quem escreveu foi um dos sobreviventes, e ele falou que ele não tinha capacidade de traduzir isso em um livro normal, tinha que ser algo leve, porque ele já foi muito ruim, então teve que trazer dessa forma. E apesar de ser um HQ, não é uma HQ leve, assim, é pesado, eu acho que surpreendeu todo mundo quando saiu, e eu acho que é algo que todo mundo deveria ler para entender de um local que você acha que não vai vir nada, assim, interessante, e surge esse livro que tá nas referências aí até hoje, e traz um pouco dessa história aí que infelizmente vivemos, né. Boa. Cara, então, e para fazer mais uma pergunta aqui, a gente sempre pergunta um caso que você participou ali que mudou o desfecho, né? Vou fazer mais uma aqui para te tirar da zona de conforto. Consegue trazer para a gente um caso em que você aplicou um conhecimento ali que você trouxe de artigo, alguma coisa assim, um caso prático que você aplicou a medicina baseada em evidência que você lembra e que te marcou? Ah, tem, né, sempre tem. O Eu atendi uma senhora, era no mesmo lugar que eu atendi aquele senhor do outro caso. Era 10 horas da noite, mesma coisa, tocou a sirene da urgência, cheguei lá, era uma senhorinha que estava em edema multipulmão. E cheguei perto dela, assim, não precisava falar nada, ela não deitava, ela só ficava sentada, eh, procurando o ar, máscara no reinalante ali no mais de 15, saturando, aquela aquela foto que a gente já conhece do edema multipulmão.
E naquela semana eu tinha lido que tinha saído fazia tempo, mas eu tinha lido aquele artigo de atualização de Escape, né. E eu olhei a senhorinha, assim, olhei a perna dela fininha, olhei e falei: "Caramba, será?" E fui avaliando ela, assim, o histórico, falei: "Putz, é". Aí eu comecei, né, tridio altas doses, coloquei VNI nela, sei lá, 2 horas, ela já estava na ala amarela, com oxigênio, estava 1 litro, normal, sem furo, não fiz furo, ela estava sequinha, fui investigar a causa, ela até foi para o Hospital do Coração para avaliar se tinha alguma valvopatia que pudesse ter causado isso, porque não tinha uma causa. E foi um escape que eu atendi e foi muito legal, assim, no sentido de integrar o que eu tinha acabado de ler na semana, com uma doença aí que ninguém conhece, assim, esse perfil, a equipe toda ficou, assim, desacreditada, porque já estava a sonda vesical pronta, já tinha, 4 ampolas de furo aspiradas, estava tudo pronto, né, e o tubo estava ali do lado. E em 2 horas ela já estava no outro setor com a gente, tranquila, o filho dela esses dias eu vi no hospital que estava acompanhando outro paciente, me agradeceu, reconheceu, sabe, foi bem legal. Legal, hein, cara. Isso é um caso bem emergencístico. O área de emergência gosta muito desse tema. Pô, super interessante quando você lê alguma coisa e chega logo em seguida, né, Fernando? Pô, muito massa, cara. Baita exemplo, assim, de que provavelmente se você não tivesse lido, talvez você ia seguir a conduta padrão ali e pode ser que a paciente não teria o mesmo desfecho, né? Então, um baita Certeza. de um exemplo. E E não, diz aí, Romulo. vamos fazer uma análise. Eu adoro analisar o caso dos outros, né? É, mas, cara, sabe o que eu acho legal nisso aí? É uma habilidade do emergencista, outra hard skill que a gente tem. Acho que é uma hard skill, não tenho certeza como é que eu enquadraria. Mas o emergencista é um cara que adora entubar, né? Mas a gente tem uma habilidade pouco falada, que é a habilidade de não entubar o paciente que todo mundo entubaria, né, cara? Que pelo que você tá me dizendo ali, claramente é uma paciente que teria ido pro tubo. Não sei se ela morreria no tubo, mas teria, eu tenho 100% de certeza que uma evolução diferente. Um paciente que foi rápido para o catéter, pelo que você está me falando, e seguiu sua vida. Se você tivesse entubado ali, seria 5, 6 dias de UTI, ventilação mecânica, porta de entrada para uma infecção. No SUS, o cuidado, às vezes, é, a equipe sobrecarregada facilita uma PAV, vira uma sepse de foco pulmonar e o trem descarrilha, né? Então, pô, aí mostrando que o emergencista é um bicho que adora entubar, estuda muito isso, mas sabe muito bem o paciente que não deve ser entubado, né? É isso mesmo. Exatamente. Ô Felipe, e para finalizar aí, aonde que o pessoal te encontra aí? Quem quer conhecer, quem ainda não conhece, quem quer conhecer o Journal Club, onde que te encontra? O Journal Club tá no Instagram, né, é Journal Club Emergência mesmo. Ficou meio estranho, né, misturou inglês com português ali, mas, já não dá para mudar mais. E quem tiver interesse também, olhar no Substack, né, lá eu coloco os links das referências dos artigos. A única diferença praticamente é essa. Então, assim, se você leu alguma coisa no Instagram e quiser achar o link, eu deixo o link lá que é só clicar que você já cai direto para o artigo. Mas, são essas 2 plataformas praticamente que a gente usa. Ah, sucesso, cara. O Journal Club Emergência tem que ser assim, cara. Não dá pra ser Clube do Jornal da Emergência, né, Romulo? Com certeza. Ia ficar meio estranho. Exato. Mas sucesso, cara. Então a gente vai deixar Obrigado. aqui na descrição desse episódio também, cara. Mais uma vez, parabéns. Desejamos aí que esse projeto cresça cada vez mais e que continue trazendo muita coisa relevante aí pra gente da emergência. É um bom serviço para todo mundo da área que você anda fazendo. E é isso aí, né, Roma? É isso, cara. Obrigado. E para vocês também, cara, que cresça muito aí, que vocês continuem, consigam mapear as emergências aí, que nós precisamos também conhecer todos os serviços, né? Ter esse bate-papo aqui para entender as realidades e para todo mundo entendendo como que deveria ser deveríamos nos guiar, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fenomenal aí para a medicina de emergência do Brasil, que precisava ser feito e vocês assumiram isso aí, estão de parabéns mesmo.
Pô, é isso aí. Agradecemos demais e, Rômulo, muito obrigado por mais um episódio. Ficamos por aqui, né? É isso. Valeu, galera. Até uma próxima. Curta, compartilha, siga, manda para a avó, pro avô e pro colega que quer fazer o Faz Medicina de Emergência, né? É isso. É Valeu, isso. galera. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu.